De 2007 para cá, o governo do estado tem investido muito para a nossa educação avançar. Por isso, o Ceará foi o estado que mais cresceu na avaliação do IDEB. Foi também o estado brasileiro que mais reduziu a diferença de notas entre as escolas públicas e privadas. Ficou em primeiro lugar do Nordeste em todas as séries avaliadas, trabalhando junto com os municípios, investindo em infraestrutura, equipamentos e na valorização dos professores das escolas estaduais, é que a gente vai fazer a educação do nosso Ceará chegar ainda mais longe. Governo do Estado, construindo um novo Ceará para você. Esta emissora é afiliada à Associação Cearense de Rádio e Televisão. Acerte. Informações úteis para a sua vida. Entrevistas com os mais diferentes especialistas para tirar suas dúvidas. Orações que despertam os valores cristãos de fé e amor. Curiosidades para o bem-estar de quem você ama. O Poder de Deus com Eugênia. Todos os dias às 7h30 da noite, com reapresentações ao 12h30. Com mais de 5 anos no mercado, a Bonágua é uma indústria de envase de água com excelente qualidade. Com todo o cuidado de envase dos garrafões e a asepsia supervisionada por químicos especializados, é o que faz da Bonágua a mais pura e leve água do mercado. Continue bebendo a água com a pureza ideal para a sua saúde. Seja também um distribuidor da Bonágua. Ligue para 8825-8948. Você está assistindo o Canal 54 Fortaleza. Mais emprego e menos pobreza no Brasil é o que revelam as pesquisas do governo. Greve dos bancários ganha força em todo o país. Em Fortaleza, problema na iluminação do aeroporto deixa dezenas de passageiros sem viajar. E para você que gosta de esporte, tem as notícias do futebol cearense e nacional. A partir de agora, você acompanha as notícias de hoje que são destaque nesta edição. A edição desta quinta-feira começa com uma boa notícia. De acordo com uma pesquisa do IBGE, a taxa de desemprego nas 6 regiões metropolitanas no mês de agosto deste ano é a menor dos últimos 10 anos. O percentual ficou em 5,3%. Em agosto do ano passado, a desocupação havia ficado em 6%. Nas 6 regiões pesquisadas pelo IBGE, a população ocupada chegou a 23 milhões, uma alta de 0,7% sobre julho e de 1,5% na comparação anual. E na última década, 35 milhões de pessoas passaram a integrar a classe média no Brasil, segundo um estudo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Estima-se que o Brasil tenha 104 milhões de pessoas na classe média, o que representa 53% da população brasileira. 20% estão na classe alta e 28% na baixa. Em 2002, 38% da população estava na classe média. A pobreza no país, neste período, caiu de 27% para menos de 15% em 2012. A extrema pobreza, que é um dos desafios do governo, passou de 10% da população para menos de 5%. Agora, vale considerar os critérios de definição para cada uma dessas classes oficialmente. Quem vive com mais de R$ 1.019 por mês pertence à classe alta. A comissão responsável pelos parâmetros reconhece que o valor é baixo, mas, segundo eles, a renda familiar por pessoa de mais da metade da população é inferior a R$ 440 por mês.
O Ministério da Educação pretende aumentar o poder de fiscalização nas faculdades privadas e até vetar a compra e a venda de instituições. O projeto de lei do governo Dilma cria uma autarquia específica para supervisionar e avaliar as instituições. O novo órgão, chamado Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior, pretende concentrar ações de avaliação e fiscalização, hoje divididas entre diferentes instâncias. A autarquia também terá o poder de decretar intervenção em instituições de ensino superior que estejam com problemas sérios de qualidade ou de gestão, o que hoje só é possível depois do processo correr por diversos órgãos. No segundo dia da greve nacional dos bancários, o número de agências que aderiram ao movimento em todo o país já ultrapassou os 50%. Aqui no estado, segundo o Sindicato dos Bancários do Ceará, das 484 agências bancárias cearenses, 297 estavam paralisadas nesta quarta-feira. A greve é por tempo indeterminado. Já a greve dos Correios em todo o país ainda não prejudicou o estado. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos e similares do Ceará, o atendimento nas agências e serviços de distribuição continuam sendo feitos, apesar de 70% da categoria já ter aderido ao movimento grevista nesta quarta-feira. Ele não está mais na presidência, mas com certeza é notícia no cenário político do país. E nesta quinta-feira, o ex-presidente Lula viajou para o México, onde vai palestrar para estudantes universitários. O evento México Século XXI reúne 10 mil pessoas para abordar experiências de líderes internacionais. Esta é a primeira viagem de Lula ao exterior desde a descoberta de um câncer na laringe no ano passado. No próximo bloco, as eleições de 2012 aqui no Canal 54 e mais, o problema no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, que deixou vários passageiros sem viajar na madrugada de hoje. De 2007 para cá, o governo do estado tem investido muito para a nossa educação avançar. Por isso, o Ceará foi o estado que mais cresceu na avaliação do IDEB. Foi também o estado brasileiro que mais reduziu a diferença de notas entre as escolas públicas e privadas. Ficou em primeiro lugar do Nordeste em todas as séries avaliadas. Trabalhando junto com os municípios, investindo em infraestrutura, equipamentos e na valorização dos professores das escolas estaduais, é que a gente vai fazer a educação do nosso Ceará chegar ainda mais longe. Governo do Estado, construindo um novo Ceará para você. Esta emissora é afiliada à Associação Cearense de Rádio e Televisão. Acerte. Informações úteis para a sua vida. Entrevistas com os mais diferentes especialistas para tirar suas dúvidas. Orações que despertam os valores cristãos de fé e amor. Curiosidades para o bem-estar de quem você ama. O Poder de Deus com Eugênia. Todos os dias às 7h30 da noite, com reapresentações ao 12h30. Notícias, informações, credibilidade, jornalismo experiente de um jeito inovador, uma equipe dinâmica e especializada comprometida com a boa notícia. Tudo o que você precisa para ficar bem informado. Jornal 54 Fortaleza, de segunda a sábado, aqui no Canal 54 Fortaleza. Com mais de 5 anos no mercado, a Bonágua é uma indústria de envase de água com excelente qualidade. Com todo o cuidado de envase dos garrafões e a asepsia supervisionada por químicos especializados, é o que faz da Bonágua a mais pura e leve água do mercado. Continue bebendo a água com a pureza ideal para a sua saúde. Seja também um distribuidor da Bonágua. Ligue para 8825-8948.
O Canal 54 está exibindo entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. O sorteio da ordem de exibição foi realizado na presença dos assessores dos candidatos. Confira como ficou a ordem das entrevistas. As entrevistas com os candidatos André Ramos, do PPL, Heitor Ferrer, do PDT e Valdeci Cunha, do PRTB, já foram ao ar e podem ser vistas no nosso site. Basta acessar www.canal54.com.br. Nesta quinta-feira, a entrevista é com Francisco Gonzaga, do PSTU. Nesta sexta-feira, a entrevista é com Roberto Cláudio, do PSB. Na próxima segunda-feira, dia 24, segunda semana de entrevistas, é a vez do candidato Renato Roseno, do PSOL. No dia 25, é Eumano de Freitas, do PT. No dia 26, Marcos Carlos, do PSDB. No dia 27, Moroni Torgan, do DEM. E no dia 28, quem encerra a rodada de entrevistas é o candidato Inácio Arruda, do PCdoB. As entrevistas vão ser exibidas no programa O Poder de Deus com Eugênia, que vai ao ar às 7h30 da noite, com reprise ao 12h30. Em entrevista à nossa equipe de reportagem, o candidato Francisco Gonzaga, do PSTU, agradeceu o espaço democrático da emissora para todos os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. E isso pratica a democracia, que é o espaço para todos os candidatos. E, em segundo lugar, que nos dê essa oportunidade de que a gente fale para os telespectadores do Canal 54. E o Ibope divulgou a primeira pesquisa de intenção de voto sobre a disputa pela Prefeitura de Lavras da Mangabeira, no interior cearense, neste ano. Na pesquisa estimulada, o primeiro colocado é o doutor Tavinho, do PRB, com 57% das intenções de voto. E o Disser, do PMDB, aparece em segundo lugar com 34%. Veja os números do Ibope para a pesquisa estimulada. Dr. Tavinho, do PRB, 57% das intenções de voto. E o Disser, do PMDB, 34%. Carlos de Olavo, do PSB, 1%. Brancos e nulos, 1%. Não sabem ou não responderam, 7%. A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 18 de setembro. Foram entrevistadas 301 pessoas na cidade de Lavras da Mangabeira. A margem de erro é de 6 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela TV Diário do Sistema Verdes Mares de Comunicação. E falando em eleições, sobe para 11 o número de presos suspeitos do esquema de corrupção eleitoral no Trairi, litoral oeste do estado. A Polícia Federal, em operação conjunta com o Ministério Público Federal, cumpriu 13 mandados de prisão temporária na cidade. Segundo o promotor de justiça Igor Pinheiro, o prefeito, a primeira-dama, o filho do casal, secretários e parlamentares são suspeitos de formação de quadrilha e corrupção eleitoral por desviarem dinheiro público para a compra de voto. 2 pessoas estão foragidas. Ainda neste mês de setembro, diversos secretários e funcionários da Prefeitura de Trairi foram presos por suspeita de desviarem 20 milhões de reais dos cofres da cidade. Um problema técnico deixou a pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional Pinto Martins fechada das 11 horas da noite desta quarta-feira até as 3 horas da madrugada desta quinta-feira. Segundo a Infraero, o problema ocorreu porque só havia 50% da iluminação, quando o mínimo para operações seria o percentual de 75%. Nesse período, 7 voos foram cancelados, entre eles um da Gol com destino a Natal e um da TAM com destino a Brasília. Um total de 20 voos atrasaram por conta do problema. A partir das 6 horas da manhã desta quinta-feira, a pista de pousos e decolagens foi liberada. Começou nesta quinta-feira o leilão de veículos apreendidos pelo Detran do Ceará. O leilão vai até o próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã. Ao todo, serão leiloados 728 lotes, 51 de veículos, 523 de motos e sucatas de moto e de veículos. Nesta quinta-feira também foi realizada uma audiência para ouvir Luiz Miguel Militão Guerreiro, condenado por ter mandado matar 6 empresários portugueses em 2001. O apenado está detido no Instituto Penal Paulo Sarazate, em Aquiraz, e deverá formular um pedido para frequentar o curso de Geografia da Universidade Federal do Ceará, no qual foi aprovado. O titular da primeira vara de execução penal, juiz Luiz Bessa Neto, adiantou que, devido à gravidade do crime cometido, caso o pedido seja aceito, a frequência ao curso só poderá ser realizada sob escolta com contingente policial para garantir a segurança da sociedade. Luiz Miguel Militão Guerreiro, que também é português,
foi condenado em 20 de fevereiro de 2012 a 150 anos de reclusão em regime fechado. Ele responde por latrocínio, ocultação de cadáver e formação de quadrilha. O crime, que teve repercussão nacional e internacional, ocorreu no dia 12 de agosto de 2001 numa barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza. No próximo bloco, a atriz do filme Inocência Muçulmana processa YouTube e o robô Curiosidade faz novas descobertas em Marte. De 2007 para cá, o governo do estado tem investido muito para a nossa educação avançar. Por isso, o Ceará foi o estado que mais cresceu na avaliação do IDEB. Foi também o estado brasileiro que mais reduziu a diferença de notas entre as escolas públicas e privadas. Ficou em primeiro lugar do Nordeste em todas as séries avaliadas. Trabalhando junto com os municípios, investindo em infraestrutura, equipamentos e na valorização dos professores das escolas estaduais, é que a gente vai fazer a educação do nosso Ceará chegar ainda mais longe. Governo do Estado, construindo um novo Ceará para você. Esta emissora é afiliada à Associação Cearense de Rádio e Televisão. Acerte. Informações úteis para a sua vida. Entrevistas com os mais diferentes especialistas para tirar suas dúvidas. Orações que despertam os valores cristãos de fé e amor. Curiosidades para o bem-estar de quem você ama. O Poder de Deus com Eugênia. Todos os dias às 7h30 da noite, com reapresentações ao 12h30. Notícias, informações, credibilidade, jornalismo experiente de um jeito inovador, uma equipe dinâmica e especializada comprometida com a boa notícia. Tudo o que você precisa para ficar bem informado. Jornal 54 Fortaleza. De segunda a sábado, aqui no canal 54 Fortaleza. Com mais de 5 anos no mercado, a Bonágua é uma indústria de envase de água com excelente qualidade. Com todo o cuidado de envase dos garrafões e a asepsia supervisionada por químicos especializados, é o que faz da Bonágua a mais pura e leve água do mercado. Continue bebendo a água com a pureza ideal para a sua saúde. Seja também um distribuidor da Bonágua. Ligue para 8825-8948. Na França, o Comando de Polícia de Paris barrou a manifestação que estava prevista para o próximo sábado contra o filme Anti-Islã em frente à Grande Mesquita de Paris. Uma pessoa que pediu anonimato havia apresentado na prefeitura um pedido para a realização da manifestação. Em resposta, o comandante da polícia parisiense assinou um decreto no qual explica a proibição da manifestação. O primeiro-ministro francês já havia advertido nesta quarta-feira que qualquer manifestação desse tipo seria proibida em território francês. E nos Estados Unidos, uma atriz do filme Inocência Muçulmana, que tem motivado os protestos nos últimos dias no mundo islâmico por ridicularizar Maomé e o Islã, abriu nesta quarta-feira um processo contra um homem envolvido na produção. Cindy Lee Garcia acusa um homem morador da Califórnia de tê-la enganado para que participasse das filmagens, dizendo que o filme seria uma aventura ambientada num deserto. A atriz também apontou como réus o YouTube e a empresa controladora do site, o Google, por causa da divulgação do filme pela internet. Ela acusa os envolvidos de violação de privacidade e outros crimes e pede a retirada do filme da internet. O processo tramita na Corte Superior de Los Angeles. Agora vamos falar de saúde. Um americano será indenizado em 7 milhões de dólares depois de alegar que desenvolveu uma doença conhecida como pulmão de pipoca por inalar manteiga artificial de pipocas de micro-ondas. O
O veredito contra empresas fabricantes de pipocas de micro-ondas é o mais recente em uma série de casos que incluem processos de funcionários de fábricas de pipoca que ficaram doentes. E o robô Curiosidade, que está em Marte desde o dia 6 de agosto, detectou uma pedra cujo formato lembra uma pirâmide egípcia. A composição química do objeto deve ser analisada nesta sexta-feira. Por dia, o robô tem percorrido até 37 metros de distância. A missão dele em Marte é de pelo menos 2 anos. Mas, assim como os antecessores dele, o Curiosidade não deve voltar à Terra. Daqui a pouco vamos falar de futebol. Seleção brasileira vence a Argentina e a campanha Volta Felipão não irrita Mano Menezes. De 2007 para cá, o governo do estado tem investido muito para a nossa educação avançar. Por isso, o Ceará foi o estado que mais cresceu na avaliação do IDEB. Foi também o estado brasileiro que mais reduziu a diferença de notas entre as escolas públicas e privadas. Ficou em primeiro lugar do Nordeste em todas as séries avaliadas, trabalhando junto com os municípios, investindo em infraestrutura, equipamentos e na valorização dos professores das escolas estaduais, é que a gente vai fazer a educação do nosso Ceará chegar ainda mais longe. Governo do Estado, construindo um novo Ceará para você. Esta emissora é afiliada à Associação Cearense de Rádio e Televisão. Acerte. Informações úteis para a sua vida. Entrevistas com os mais diferentes especialistas para tirar suas dúvidas. Orações que despertam os valores cristãos de fé e amor. Curiosidades para o bem-estar de quem você ama. O Poder de Deus com Eugênia. Todos os dias às 7h30 da noite, com reapresentações ao 12h30. Notícias, informações, credibilidade. Jornalismo experiente de um jeito inovador. Uma equipe dinâmica e especializada comprometida com a boa notícia. Tudo o que você precisa para ficar bem informado. Jornal 54 Fortaleza. De segunda a sábado, aqui no canal 54 Fortaleza. Com mais de 5 anos no mercado, a Bonágua é uma indústria de envase de água com excelente qualidade. Com todo o cuidado de envase dos garrafões e a asepsia supervisionada por químicos especializados, é o que faz da Bonágua a mais pura e leve água do mercado. Continue bebendo a água com a pureza ideal para a sua saúde. Seja também um distribuidor da Bonágua. Ligue para 8825-8948. O Brasil venceu a Argentina por 2-1 no primeiro amistoso válido pelo Superclássico das Américas nesta quarta-feira no estádio Serra Dourada, em Goiânia. A Argentina saiu na frente, o atacante argentino Martinez abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. 6 minutos depois, Paulinho igualou para o Brasil. O segundo tempo da partida foi truncado e o Brasil só conseguiu virar o jogo nos acréscimos com um gol de pênalti marcado por Neymar. Antes do segundo gol brasileiro, além de vaias, o técnico Mano Menezes teve de ouvir gritos de adeus Mano e volta Felipão. Em coletiva à imprensa, Mano Menezes disse que a reação da torcida é normal e que os torcedores têm todo o direito de se manifestar. A seleção brasileira volta a se reunir no dia 1º de outubro no centro de treinamento do Corinthians antes de viajar para a Argentina para a segunda partida do Superclássico das Américas no dia 3, às 10 horas da noite contra a Argentina. Se empatar, o Brasil traz o troféu para casa e se a Argentina vencer, o troféu vai ser disputado nos pênaltis.
O técnico do Ceará, PC Guzmão, garantiu em entrevista coletiva nesta quarta-feira que não deixa o alvinegro por proposta alguma nesta temporada. PC destacou que o projeto de levar o Ceará de volta à elite do futebol brasileiro é o principal objetivo. Em 2010, PC Guzmão deixou o Ceará dividindo a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro com o Corinthians e foi treinar o Vasco da Gama, que passava por uma crise. E os torcedores do Tricolor estão rindo à toa. É que o Fortaleza pode se classificar com 4 rodadas de antecedência. Os próximos 2 jogos do Fortaleza serão fora de casa contra Salgueiro e 13 da Paraíba. Estas 2 equipes completam G4 em 3º e 4º lugares, respectivamente. Caso o Tricolor do PC, hoje com 25 pontos, volte para casa vencedor dos 2 jogos, já pode comemorar a classificação antecipada para as quartas de final da Série C. Isso se tiver a ajuda de uma combinação de resultados dos clubes que ainda brigam por vaga no G4. Confira agora como fica o tempo nas principais capitais brasileiras. Uma frente fria avança sobre o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Há risco de chuva e vento fortes nestes 2 estados. Chove também em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso e em Goiás. Na região norte, o calor e a alta umidade formam nuvens que provocam pancadas de chuva. No Nordeste, o ar seco predomina e deixa o tempo firme. Em Fortaleza, não deve chover. E uma última notícia, a Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará traz para Fortaleza um quinteto de cordas paulista que vai se apresentar gratuitamente no Teatro José de Alencar e no auditório do Centro de Humanidades da UES nesta sexta-feira. As apresentações são às 3 horas da tarde no auditório do Centro de Humanidades da UES e no Teatro José de Alencar às 9 horas da noite. A edição de hoje termina aqui. Participe conosco, acesse o nosso site no www.canal54.com.br ou mande sugestões para a nossa produção no jornalismo@canal54.com.br. Se você está com dificuldade em sintonizar o nosso canal, basta adquirir uma antena UHF. Mais informações você acompanha durante a nossa programação. Fique agora com o programa O Poder de Deus com Eugênio. Até amanhã. De 2007 para cá, o governo do estado tem investido muito para a nossa educação avançar. Por isso, o Ceará foi o estado que mais cresceu na avaliação do IDEB. Foi também o estado brasileiro que mais reduziu a diferença de notas entre as escolas públicas e privadas. Ficou em primeiro lugar do Nordeste em todas as séries avaliadas. Trabalhando junto com os municípios, investindo em infraestrutura, equipamentos e na valorização dos professores das escolas estaduais, é que a gente vai fazer a educação do nosso Ceará chegar ainda mais longe. Governo do Estado, construindo um novo Ceará para você. Esta emissora é afiliada à Associação Cearense de Rádio e Televisão. Acerte. Informações úteis para a sua vida. Entrevistas com os mais diferentes especialistas para tirar suas dúvidas. Orações que despertam os valores cristãos de fé e amor. Curiosidades para o bem-estar de quem você ama. O Poder de Deus com Eugênia. Todos os dias às 7h30 da noite, com reapresentações ao 12h30. Com mais de 5 anos no mercado, a Bonágua é uma indústria de envase de água com excelente qualidade. Com todo o cuidado de envase dos garrafões e a asepsia supervisionada por químicos especializados, é o que faz da Bonágua a mais pura e leve água do mercado. Continue bebendo a água com a pureza ideal para a sua saúde. Seja também um distribuidor da Bonágua. Ligue para 8825-8948.
Você está assistindo o canal 54 Fortaleza.